Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, fazendo esse estudo. E eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. E eu espero que nesses minutos nós possamos aprender um pouco mais sobre Cristo, sobre o que Cristo fez por nós. Possamos também passar isso para que as pessoas possam conhecer a Cristo. E vamos orar para a gente começar. E eu gostaria que todos pudessem fazer essa oração. Querido amado Deus, nós te pedimos perdão dos nossos pecados, te pedimos para que tu venha ter misericórdia de nós, Senhor Deus. E graças te damos, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre esse estudo, Senhor Deus. Nos ensina cada vez mais, Senhor Deus, de tudo que tu tens feito, de tudo que tu ainda há de fazer por nós. Nos ensina como devemos andar com Cristo. Ó Espírito Santo, graças eu te dou também. Muito obrigado por tudo o que tu tens feito, Senhor Jesus, por nós. Continua nos abençoando. É que eu te peço e te agradeço desde já no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Bom, a nossa lição é a lição 8. E eu gostei muito desse título porque está como Cristo é o presente de Deus para o mundo. E eles colocaram uma imagem assim que, de certa forma, muito legal, que eles colocaram tipo Maria e Jesus Maria e José de um lado e Jesus pequenino, criança, né? Talvez no dia do nascimento. É uma foto, uma ilustração muito legal que está na revista. E pelo título já a gente fica pensando, Cristo é o presente para o mundo, né? Cristo é o presente para o mundo. Vamos ler 2 Coríntios 5:18. 2 Coríntios 5:18. Me fugiu aqui, Nath. Vamos lá. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando as suas ou as nossas transgressões, e confiou a nós a palavra da reconciliação. É uma palavra maravilhosa essa aqui. Eu gostei muito desse estudo. Cristo é é a reconciliação. E eu gostei do título porque diz Cristo, presente de Deus para o mundo. E realmente Cristo foi o presente de Deus para o mundo. Foi, é o maior presente para o mundo. Porque é só em Cristo que há uma reconciliação de Deus, dos homens para com Deus. Eu gostei muito dessa ilustração como um presente de Deus. E eu queria colocar rapidinho aqui. Deus ele tem nos agraciado, tem nos presenteado. Deus tem feito grandes coisas. Milagres têm acontecido quando cremos em Jesus. Quando ele coloca Cristo como um presente de Deus, eu achei muito interessante. Ele vai discorrer, ele vai falar muito nessa lição. Ele vai falar muito nessa lição que Cristo ele é ele é a pessoa em que nós devemos chegar a ver Deus. Cristo ele é o único que pode nos levar a Deus. É só através de Cristo. E eu gosto desse título porque é um presente. Cristo foi um presente para nós. Cristo foi, além de ter sido um grande presente, ele foi quem morreu por nós, para que os nossos pecados pudessem sair, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós pecamos, nós transgredimos e o pecado ele faz a separação, mas Cristo ele é o único que faz a ligação, é o único que perdoa.
uma passagem bíblica que vai dizer que não há pecado que Cristo não perdoe, que Cristo não perdoe. E eu gostei muito dessa, mais uma vez dizendo que eu gostei muito, porque fala assim de um presente. Eu vou citar um exemplo aqui sobre presente. Eu tenho 3 filhos, né? E eu lembro assim que cada um dos filhos que Deus me deu, que Deus nos agraciou, a minha Anéia, foi um jeito diferente, sabe? Foi uma forma diferente de quando eles nasceram. A Rebeca foi de uma forma assim um pouco... Foi a primeira e eu lembro que no dia que a Rebeca nasceu, a bolsa da Né estourou no sábado e a Rebeca nasceu só na quarta, alguns dias depois. Foi uns tempos difíceis, porque nós não conseguimos leito e a Né já não tinha mais líquido. A Rebeca nasceu... eu lembro bem que um dos nossos amigos da igreja levou a Néia para o hospital e nós estivemos em todas as maternidades dessa cidade e não tinha leito no sábado, né? Quando estava chegando na quarta, também não tinha leito. Não, na terça-feira à noite. E eu lembro bem que eu estava na casa desse amigo e eu escorei minha cabeça assim e disse assim: Deus já não é mais comigo, as minhas forças já se desfaleceram. E acredito que até aqui foi tudo a minha força, agora tem que ser a tua força. Naquela noite, naquela terça-feira à noite, quando foi uma hora depois, ligaram pra gente, uma amiga ligou pro marido dela que conseguiu um leito pra Néia. Bom, na quarta-feira a Rebeca nasceu, quase bichinha já nasce morta já. Foi um grande milagre a Rebeca ter nascido. O nosso segundo filho, que é a Raquel, foi interessante, que foi um presente, né? E desse presente que Deus nos deu a Raquel, ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço dela. E tinha que fazer uma cirurgia nas pressas. E aí a Raquel nasceu naquele dia por volta de 1h30, 2 horas da tarde. E foi um grande presente quando eu vi a Raquel pequenininha no meio das pernas da Néia. O nosso terceiro filho, eu lembro bem que faz até pouco tempo, né? O Heitor tem 2 anos e alguns meses. Ele, para quem não sabe, o Heitor era gêmeos, estava na barriga da Néia e tinha um outro bebê em placentas diferentes. Só que esse bebê chegou a falecer, acho que no 3º ou 4º mês. E a Néia teve uma gravidez difícil. No dia que era para nascer, que foi o único parto que eu cheguei a ver, que eu tive coragem de ver, um casal de amigo nosso passou a noite andando com a gente procurando o hospital. E quando chegou de madrugada, nós conseguimos um hospital logo pela manhã. Essa amiga desce com a Néia e diz: vai, sobe que o teu filho está nascendo. E quando eu vou subir, e eu chego lá, o médico vai tomar um café e diz para mim: olha, vai sair, quando aparecer a coroa, tu me chama. Eu não sabia que era coroa, eu perguntei para a Néia morrendo de dor, o que é a coroa? Aí ela disse a cabeça, gritando. Aí disse: então a coroa tá vindo aí. Aí eu chamei o médico e aí o médico veio e aquele bebê nasceu. E eu lembro daquele dia, foi um dia muito bonito, muito legal. E eu lembro daquele dia e eu olho aquele bebê quando ele tira e ele mostra pra mim e ele mostra pra Néia. E ele tava tipo como tivesse nos dando um presente. Era o Heitor. E eu olhei naquele momento, todos os filhos, eu tive um procedimento de pegá-los e orar naquele primeiro momento a Deus, agradecendo a Deus. E eu olhei como se fosse um presente mesmo. Então, Cristo, eu comparo um nascimento do ser humano parecido com Cristo. Eu não vi Cristo nascer, mas eu considero, quando eu estou contando essas histórias dos meus filhos para vocês, eu imagino quando Cristo veio ao mundo. Mas de uma forma muito mais diferente, muito mais especial, né? Porque Cristo, ele é o meu Salvador.
Ele é a pessoa que me limpa dos meus pecados. Essa é a grande diferença. E quando tu segura um bebê teu é algo diferente, né? Aí tu olha aquele presente. Bom, a minha filha já tem 12, uma tem 7, e o Heitor tem 12 anos e alguma coisa. Mas tu olha aqueles presentes, tu cuida, né? Tu educa. São coisas que tu vai olhar, são presentes de Deus, uma dádiva de Deus para com o homem. No caso de Jesus, há uma forma até um pouco muito diferente e muito especial. Porque Cristo é Ele quem nos limpa. Então, nesse primeiro momento, eu queria contar essa história para vocês, não comparando, mas dizendo de como foi o presente que Deus me deu. E de como foi o presente de Cristo quando veio ao mundo, há mais de 2000 anos atrás, com esse presente de Deus para com o homem. Eu fico imaginando a conversa lá no início de Gênesis e Deus já sabendo que o homem ia transgredir, e aquela conversa de Deus dizendo: filho, é você que tem que ir. Imagina, é difícil, sabe, imaginar. Mas o Pai, Ele nos agraciou com a sua obra, e uma obra completa, diga-se de passagem. Bom, nessa breve introdução, eu queria contar essa história para ti, para comparar, porque Deus, eu conto essas histórias para vocês do nascimento, e não estou comparando com o nascimento de Cristo de forma nenhuma, mas de como um presente, como Cristo é um presente, né? Assim como Deus nos agraciou com 3 filhos e nos deu de presente para mim com a Neia, a Rebeca, a Raquel e o Heitor, Deus também nos agraciou com o seu único filho para morrer por nós, para nos limpar. E no primeiro tópico da revista, da lição número 8, da lição número 8, o título é Cristo, presente de Deus para o mundo, que está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. E no primeiro tópico ele vai dizer o seguinte: a ira e a misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, ele está começando a dizer, a ideia de propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, ou seja, Cristo era o presente, Cristo foi o presente, Cristo é o pacificador entre nós e Deus. Mas Ele é quem nos oferece e não quem recebe. Então Deus, Ele ofereceu o seu Filho por nós. E é interessante que Ele não recebeu nada. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. A sua ira não é um descontrole emocional. Deus não se descontrolou com a sua ira, não. Mas faz parte da sua moralidade. Quando o homem peca logo lá no início de Adão, faz parte de sua moral, porque Deus, Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. E se Ele não se indignasse contra o erro do pecado, não seria santo. Por ser santo, Ele se ira contra o pecado. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam. É interessante quando o autor coloca isso na lição, que a ira e paciência se ajustam. Ou então, digamos assim, andam juntos, caminham juntos, né? Porque a ira de Deus, ela poderia sobrevir sobre nós. E poderia acontecer coisas horríveis. Mas Deus, pelo seu maravilhoso amor, Ele deu seu Filho, o seu único Filho, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a consciência de salvação. Eu lembro de uma vez eu pregando lá
no interior em Bragança. Eu já contei essa história para muitas pessoas, já contei pregando também. Mas eu lembro de um rapaz que nós estávamos pregando numa casa. Eu lembro que estava eu, o Éder e o Josué. Dois evangelistas estavam comigo nesse momento. E nós entramos numa casa, pregamos o evangelho. Aquela senhora, ela aceitou a Jesus. Ela, a sua família. Mas a casa dela era colada com uma outra casa. E tinha uma outra mulher que estava ouvindo. O mais interessante é que quando nós saímos dessa casa, ela chamou. Nós não íamos para lá, ela chamou. E ela nos chamou e eu lembro bem que era uma sala assim. Eu vi um homem sentado na cozinha. Era uma sala, eu acho que tinham 2 quartos. E logo longe assim na cozinha eu vi um homem sentado, que era o marido dela. E tinha umas 2 crianças lá. E ela disse a seguinte coisa: eu queria saber o que é que vocês estão aí fazendo. Eu vi essa movimentação aqui na rua, são muitos jovens, vocês estão fazendo o quê? Então foi a deixa, né? Eu disse, olha, nós estamos falando de Jesus, dando o presente maior que é Jesus para o ser humano. Ah, ela disse, mas eu queria entender isso. Bom, e aí foi a deixa que ela nos deixou para que eu e o Éder e o José pudéssemos pregar o evangelho àquela mulher. Lá no fundo, aquele homem começou a ouvir o que Cristo fez por nós. E eu comecei a falar que Cristo era o presente, Cristo era a salvação. Começamos a dizer que Cristo poderia fazer pela vida daquela mulher. Aquele homem se aproxima e diz, eu quero que tu me explique. E nós começamos a explicar também para ele. Logo no final, eu percebi que a vida daquele homem não era... Ele não estava muito bem financeiramente. E naquele momento, eu disse para ele, eu falei, né, do plano de Jesus para a salvação. E eu disse para ele assim, olha, eu não sei as tuas causas, eu não sei o que tu andas passando. Eu só sei o seguinte, que Cristo, ele pode solucionar todas as tuas causas. Aquele homem ficou refletindo. Aí eu disse assim mesmo. E aí eu fiz a pergunta se ele queria aceitar Cristo como Salvador. Ele aceitou a Jesus. Aquela mulher, a esposa dele, aceitou a Jesus. Os filhos dele, eram talvez pré-adolescentes, aceitaram a Jesus. 4 pessoas naquela casa. E no final eu fiz a oração de salvação e perguntei se ele tinha algum pedido a fazer. E ele disse, olha, eu tenho um pedido a fazer. Eu estou desempregado faz um tempo e eu necessito de um trabalho. Eu disse, tudo bem, vamos orar por isso. E eu disse para ele, você crê que Deus vai te dar esse presente? E ele disse, olha, eu creio. Ele ficou meio na dúvida, mas ele disse, eu creio. Eu disse, tudo bem. E eu disse, olha, vamos conosco, isso era um sábado, vamos conosco a nossa, nós chamávamos de base, onde nós estávamos, e lá tinha muitos pastores. E a ideia era pegar o evangelho e que essas pessoas ficassem na igreja daquele bairro, né? E eu ia apresentar eles para o pastor da igreja do bairro. E aí, ele ficou assim, então vamos lá. E eu disse para ele, olha, Deus não vai te dar um trabalho hoje, mas segunda-feira você vai ter um trabalho. Aquele homem ficou me olhando assim. E ele disse, tá bom. Eu peguei e saí na casa dele, nós oramos, né? Para que Deus pudesse dar um trabalho para ele e tal, satisfazer as necessidades da sua família. E nós saímos de lá. Isso era por volta de 10 horas da manhã. Quando nós chegamos na base, por volta de meio-dia e meia para almoçar, por volta de 2 horas, saiu alguém gritando, gente, fulano tá aqui, fulano tá aqui, fulano tá aqui. Aí eu peguei, será que ele tá aqui mesmo? Quando eu cheguei lá estava toda a família, 2 horas da tarde. Quando foi naquele momento, ele nos conta uma história que ele disse a seguinte coisa, eu estava vindo para cá. Quando eu passei, eu encontrei um homem que era amigo meu. Fazia muito tempo que eu não via ele. E ele contou isso.
uma roda de quase 50 jovens que estavam ali e alguns pastores. E eu disse, eu vim aqui porque você disse que era para me vir aqui conhecer o pastor titular da igreja. Sim, eu disse para você. Pois é, e eu passei, encontrei um amigo meu, perguntou, fulano, você faz quanto tempo que você não tem... como é que você tá? Aí ele disse, tô bem, tá, só tô nesse momento desempregado. Ele falou, você tá desempregado? Tô. Cara, passa comigo segunda-feira lá na empresa que a gente vai ver alguma coisa que a gente pode... vai ver algum trabalho para ti. Aquele homem lembrou do que eu tinha dito para ele. Naquele momento, aquele homem tinha aceitado Jesus como Salvador. E Deus o presenteou não só com Jesus, mas com aquilo que ele queria. Aonde eu quero chegar? Que Cristo, Ele que nos abençoa, Ele quem nos presenteia. Nesse primeiro momento, eu fico pensando como Deus, ele contou naquele testemunho ali, como Deus é maravilhoso para com o homem. Como Deus ele é bondoso para com o homem. Como Deus tem sido um Deus de misericórdia para com o homem. E só pelo fato de Deus ter dado o seu único filho para morrer por nós, isso já é tamanha graça, tamanha, posso dizer, onda de poder também, porque Jesus veio com todo o poder, mas tamanha graça para conosco. É por isso que Deus ele se ira conosco, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que ira e a paciência de Deus elas andam juntas, elas se ajustam no mesmo local. E vamos para o segundo tópico desta lição, que é como remover a ira de Deus, né? Ele faz uma pergunta, né? Ele diz, eis a resposta, a ira não se remove, ela se desvia, que está em Salmos 78, 38. O pecado tem um preço, né? E é tão sério aos olhos de Deus que exige morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte. Então, Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento. Então Deus instituiu o sacrifício do Antigo Testamento. Todo mundo sabe como era feito o sacrifício do Antigo Testamento. Mas Jesus, ele remove. Ele vai dizer, o pecado tem um preço, que é a morte. Né? E é tão sério aos olhos de Deus que exige morte do pecador. Olha só, o pecado tem uma separação tão grande de Deus assim, que exige a morte. Porque Deus ele é santo, como a gente já leu anteriormente. Né? E por ele ser santo, por ele ser santo, então isso faz uma separação. Aí ele vai dizer que Deus instituiu o sacrifício do Antigo Testamento para ensinar nesta lição. É a morte, o sangue derramado que faz a propiciação ou expiação dos pecados. Expiação de dois, a fazer ou reaproximar dos que estão distantes em inimizade. É um conceito parecido com a da propiciação, a última avançada por incluir a ideia de um presente. Então ele vai dizer que nós estamos separados de Deus. Por isso nós precisamos de chegar a Deus. E o único caminho é Jesus. A morte o pecado faz essa separação. Mas o que faz a união é Cristo. Porque Cristo ele foi a expiação. Cristo foi o verdadeiro cordeiro no dia do sacrifício. No dia do sacrifício, no dia da morte de Jesus, ele era aquele cordeiro que estava ali, que não reclamou, que estava o tempo inteiro ali pensando em nós. Por isso que ele foi a expiação ali para tirar os nossos pecados. Ele também vai dizer sobre a ideia do tabernáculo, que está nesse ponto 3. Ele vai explicar sobre como era feito, que o tabernáculo ele era
ele chama de móvel, né? Porque o povo ficava andando no deserto e o tabernáculo também ia junto, né? E lá foi feito todos aqueles detalhes que a maioria já conhece, já sabe, de como que era a propiciação, de como que tinha que entrar no Santo dos Santos, só o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos para fazer a expiação dos pecados, toda aquela situação de espargir o sangue e tal. Nós já conhecemos um pouco sobre isso. Mas o que eu queria levar à ideia do tabernáculo, que ele está dizendo assim, né, que era a ideia, é que Cristo fez isso por nós. Aí ele vai dizer, o propiciatório simbolizava a cruz. Cara, eu achei isso fantástico quando esse autor coloca que o propiciatório simbolizava a cruz. Que foi na cruz que o meu Cristo morreu. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, aonde se efetuou o perdão dos pecados. Ou seja, o perdão dos meus pecados e do seu pecado. O perdão foi por Cristo. Isso que me separa, meus pecados que me separam de Deus, foi através de Cristo. É Cristo que me une a Deus, é Cristo que me leva a Deus. Mais uma vez, o propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, aonde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença: a cruz não tem prazo de validade. Gente, isso é lindo. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Gente, isso é lindo. Quando esse autor, ele me escreve isso, ele escancara dizendo, com uma diferença, a cruz não tem prazo de validade. E realmente, não tem prazo de validade. Porque no judaísmo, ele discorre descrevendo de novo aqui, no judaísmo o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Ela resolve o problema do pecado para sempre, que está em Hebreus 9, de 11 a 14. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. João 1, 36. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. Olha só, gente. Então, para que a gente possa um pouco entender, a cruz não tem validade. No judaísmo se durava 1 ano aquilo, o perdão dos pecados. Mas em Cristo, o perdão é eterno. Em Cristo eu posso pedir perdão a Deus por todos os dias. E é esse Cristo maravilhoso, é esse Cristo amigo, amável, maravilhoso, bondoso, piedoso, misericordioso. É através de Jesus. É só através de Jesus que podemos ver a Cristo, que podemos ver a Deus. Eu lembro bem de uma passagem que diz em Mateus, das bem-aventuranças, que os pacificadores verão a Deus. Pacificador verão a Deus. De pacificar, Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens. É através de Cristo que nós chegamos a Deus, conseguimos falar com Deus. Cristo, ele vai dizer a seguinte coisa também, que Cristo em remover os pecados, em reconciliar com Deus. É Cristo quem vai reconciliar. É através dele que vamos chegar a Deus, que vamos ver a Deus. É só em Cristo. Lembra da história que eu contei para vocês do Carlos? Né? Ele se chegou a Cristo naquele dia, e naquele mesmo dia ele teve a resposta do que ele estava necessitando. Deus estava com um presente dele ali, sabe, gente? Estava só esperando que ele pudesse pedir, que ele pudesse ser ensinado a pedir. E ele vai encerrar no ponto 4 aqui, que é a obra de Cristo, né?
Ele vai dizer que lá em Lucas, ele vai contar uma história do publicano, né, que está em Lucas 18, 13. Ele vai dizer a seguinte coisa, ele diz assim, o publicano pede que Deus seja propício a ele, ou que seja sua propiciação. Ele precisava de perdão. O fariseu achou que não precisava, porque era bom. Essa história, ela está em Lucas 18, 13. Depois dá para você ir lá acompanhar, dar uma leitura lá, que é muito legal essa história. Então, o fariseu achou que não precisava, porque era bom. Deus lhe devia isto. Deus devia isto a um homem bom. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom, e que só ele teria perdão como propiciação. Ele devia a Deus. Jesus define sua missão nessa parábola. Ele é o presente divino que reaproxima as duas partes afastadas, Deus e o homem. Então Cristo, ele é o único. Ele é o único. Ele é o único que pode fazer essa aproximação. Ele é o único. Eu já vi muita gente achar que não precisa de Deus. A gente já pregamos o evangelho para muita gente e a pessoa diz que não precisa de Deus. Ou que já tem Deus, ou que eu sirvo a outra coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. Livre. Né? A pessoa é livre para querer fazer escolher o seu Deus. Mas ouça aqui uma coisa. É só Cristo que aproxima nós de Deus. É só Jesus. O Salvador do mundo é Cristo. Não tem outro. Não vai vir outro. É só Cristo. É só Ele. É só aquele ato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que Jesus foi crucificado na cruz. Que Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Não virá outro. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus, quando esta triunfa sobre a sua ira. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. Onde eu quero chegar? Que a propiciação é um ato de misericórdia. É graça, não merecíamos. É sério, gente. Para pensar. Nós somos maus. Eu gosto de uma passagem bíblica que diz assim: mesmo que vocês permaneçam infiéis para comigo, eu permaneço fiel para com vocês. Se nós fôssemos, quem já leu muito o Antigo Testamento vai ver que, gente, a fidelidade de Deus para com o povo judeu é muito grande e tremenda. E para com o homem, nos dias de hoje, é maior ainda, porque ele dá o seu único filho para morrer por nós. Olha só, Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Está em Hebreus 2,17. Ele presenteou o Pai com a sua vida para nos conseguir o perdão. Domingo, é interessante, domingo é dia dos pais. Domingo é dia dos pais. E quando a gente olha isso daqui, quando a gente vai fazer esse estudo, você começa a prestar atenção de como Deus, sendo Pai, se importou em dar o seu único filho, sendo que foi um presente para nós. Mais uma vez, nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus colocou o seu filho. Mais uma vez, ele presenteou o Pai com a sua vida para conseguir o perdão. Aqui é a oferta do Filho. Uma oferta. Isso é lindo, sabe, gente? Vamos continuar. Jesus é a propiciação dos nossos pecados, que está em 1 João 2,2.
Por isso ele é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado. Jesus são vários atributos aos seres humanos, né? Jesus pagou e por isso nos defende. Não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Então não devemos os nossos pecados, a gente não deve, né? Ele está dizendo que nós não devemos a Deus porque Jesus pagou e por isso nos defende. Não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. E não se paga um débito duas vezes. Quando a gente paga uma conta duas vezes, já aconteceu comigo pagar uma conta duas vezes, e agora, como é que eu vou fazer? Né? E aí a gente liga para lá, tenta resolve, no outro mês já vem um desconto, alguma coisa parecida assim. Mas não se paga duas vezes uma conta. Jesus pagou uma vez essa conta. Em 1 João 4,10, filho é o presente dado pelo próprio Pai. Né? Jesus é o presente dado pelo próprio Pai. O Pai ofereceu o Filho aqui, não é o Filho que presenteia ao Pai, mas é o Pai quem ofereceu o Filho ao mundo. Então, Deus ofereceu o seu Filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. A morte de Cristo é um gesto de amor ao Pai. O versículo que vai dizer lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Gente, quando você lê esse versículo, é um versículo para mim que chega a ser um pouco um pouco que me comove, me choca ao mesmo tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sinceramente, eu não sei se eu faria esse tal sacrifício de dar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas Deus fez isso. Deus, em seu amor, em seu alto sublime trono, Ele olhou e deu o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Ele deu de presente, Ele nos presenteou algo que não existe e não vai existir um outro gesto. Por isso que agora eu fico pensando, sabe, que só Cristo pode salvar. Para a gente encerrar, ele vai terminar dizendo: quem crer no poder do sangue de Jesus é perdoado. É só crer em Cristo que você será perdoado. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear, mas em Cristo Ele nos estende a mão para fazer as pazes. Ou seja, Cristo que estende a mão para fazer as pazes com Deus. Porque quando eu peco, eu me separo de Deus, mas é Cristo quem me leva, que me dá a mão, uma mão para levar a Deus. E eu queria que você pudesse... Ele vai depois colocar várias passagens bíblicas para você ler, que ele vai dizer, pare para pensar e agir, mas eu queria que você parasse nesse momento para você pensar. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo possa estar afastado, ou você é a primeira vez que está vendo. Mas pare para pensar. É Cristo. É Ele que é o nosso intermediador para chegar a Deus. Foi Ele que morreu por nós. E Ele é o único. Eu citei que mesmo ainda que nós permanecemos infiéis para com Deus, Ele permanece fiel para conosco.
E vocês sabem o que significa isso? Significa amor. Porque mesmo que eu permaneça infiel para com Cristo, Ele permanece fiel para comigo. E é incrível isso. Como que pode? É amor. É a definição de amor. É a definição, sabe, gente? De olhar e dizer, isso é amor. Sabe quando aquela passagem bíblica que diz quando Davi olha e ele vai dizer assim, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. E eu fico sempre tentando imaginar aquela cena da morte de Absalão, aquela perseguição de Davi, e Absalão morto. O amor de Davi, de um pai, quando vê o seu filho morto ali, ele começa a chorar e dizer, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Que cena triste. Eu fico imaginando quando eu fico lendo aquela passagem bíblica da história de Davi, que é uma cena triste, né? A dor, a perda, é uma cena triste. Imagina o que Cristo fez por nós. Imaginem, você que está aí do outro lado, vendo a dor de Deus, que deu o seu Filho unigênito por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo, Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador para ver a Deus. É só através de Cristo. E só se você crer em Cristo, você terá a vida eterna. Essa vida que a gente leva aqui é muito breve, é muito rápida. Em tempos de pandemia, vamos citar agora o Covid. Quem não perdeu alguma, não vou dizer amigo, ou um parente próximo, ou alguém próximo, ou alguém que você conhece por Covid, que estava bem e aí pegou uma gripe e morreu. Quem? Eu acho que quase todos nós conhecemos algum aqui e ali. Essa vida é muito breve, E por ser breve, eu te convido a você possa pensar na sua vida breve, porque hoje eu posso estar falando aqui com você, mas eu não sei se Deus vai me levar hoje ou amanhã. Mas a única coisa em que eu posso dizer a você, é que Cristo, Ele é a reconciliação minha, afastados, eu e Deus, mas Cristo, Ele faz isso aqui. Ele estende a sua forte mão. E eu queria orar por você nesse momento. Nós já encerramos aqui. Eu queria orar por você. Se você está afastado, se você está conhecendo a Cristo nesse momento, se você quer aceitar a Cristo neste momento, ou se você já tem a Cristo, e se você tem a Cristo, nós temos o dever de levar essa palavra a quem não conhece. E eu queria que você orasse comigo também, por outros motivos, pela sua vida que está aí, pelo que aconteceu no Líbano, pelas pessoas que ali perderam seus entes queridos, pelo nosso país. Eu queria fazer uma oração. E se você está aí do outro lado, você entendeu que o seu pecado afasta você de Deus e o único caminho é Jesus,
Eu convido você a fazer essa oração comigo. Gostaria de agradecer a paciência de todos vocês, que Deus possa estar abençoando a todos nós. Que venha Deus possa ter misericórdia de nós, gente. Deus possa ter misericórdia de nós. E Ele tem misericórdia de nós. Mas vamos orar. Querido amado Deus, nós nesse momento te louvamos, nós nesse momento te pedimos, ó Deus, para que tu possas chegar em Jesus através da vida das pessoas do outro lado. Aquelas pessoas que ainda não têm a Cristo, que não o conhecem. Ó Deus maravilhoso, Deus piedoso, Deus de misericórdia. Eu gostaria de pedir que essas pessoas pudessem fazer a sua oração de salvação. Se elas creem, ó Deus, que hoje estão salvas, sela elas com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, que elas possam procurar uma igreja, aquelas que aceitaram a Cristo, aquelas que hoje estão se reconciliando contigo, que elas possam voltar, Senhor, procurar alguém de uma igreja, procurar alguém. E eu te peço, Deus, que Cristo, que foi o nosso, que é o Deus que nos reconcilia contigo, essas pessoas possam também se reconciliar contigo. Te pedimos uma bênção especial sobre a vida, sobre aquele país, o Líbano, que teve aquela explosão ali, Deus. Tenha misericórdia das pessoas que estão vivas ali. Tem compaixão daquelas que perderam, ó Deus, os seus entes queridos. Derrama tua compaixão e bênção sobre aquele país. E derrama as tuas bênçãos sem medida sobre o nosso país. Sobre todos, Senhor, que habita no nosso país. Muito obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu ainda há de fazer. Por tudo, Deus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos em Cristo, ó Deus. Muito obrigado pela vida deles. Desde já eu te louvo e te agradeço. Derrama as tuas bênçãos sem medida. No nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus.